Olá! Sejam bem-vindos ao Conexão Blue, podcast do Intercambista. E hoje eu tô muito feliz, eu falo isso toda a gravação, mas é porque todos os convidados até agora foram convidados que fazem parte de alguma forma da minha história, convidados que vão agregar muito pra vocês, compartilhar experiências incríveis. E hoje é uma das convidadas mais pedidas até então no podcast, porque eu sei que vocês são fãs dela, adoram acompanhar a vida dela. E, pra quem não sabe, já vou soltar um spoiler, a gente roubou ela aqui pra Marília. Ela que é ex-cliente Blue e hoje trabalha conosco na Blue Intercâmbios, Sara Rodrigues. Muito feliz de participar, finalmente. Muito Finalmente. feliz de estar aqui. E como que tá? Se apresente, Sara. Idade, nome, de onde veio. Sara Rodrigues, há 4 dias de fazer 26 anos, meu Deus do céu. Ariana. Ex-intercambista, intercambista em vários locais aí que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Consultora, hoje coordenadora de Marília. Muito, muito feliz de estar aqui vivendo em Marília agora com um ano e Bruno Prete. Gente, a Sara, pra quem não entendeu, ela foi intercambista, cliente Blue. E hoje ela começou, na época que ela foi cliente Blue, já começou a trabalhar na Blue, na nossa agência. E aí, até então, quando ela voltou pro Brasil, ela estava trabalhando como consultora e a gente fez um convite para ela ser coordenadora de vendas aqui no escritório de Marília. Então, faz quantos dias que você tá fixamente, oficial aqui em Marília? 3 dias. 3 dias. E o que eu fiz? Já trouxe ela para gravar podcast com a gente. Bom, mas hoje, como eu falo aqui no Conexão Blue, a gente não vai falar muito de trabalho. O que a gente vai falar é sobre experiência de vida. O que eu quero com o Conexão Blue é poder trazer para vocês experiências completamente diferentes para realmente fazer com que você saia fora da caixa, entenda que cada um tem experiências diferentes uma da outra e que você também vão ter as suas experiências, né? E quem sabe um dia você não tá aqui na minha frente contando as suas histórias também. Então, eu vou começar já o podcast perguntando como surgiu a ideia do intercâmbio. Olha, eu acho que desde que eu sou menininha, eu sempre sonhava em viajar, ir pra fora. E a minha história, ela foi, na verdade, né, o sonho ele foi vivido em conjunto. Então, desde menina, eu tenho meu irmão mais velho, e a gente sonhava em fazer um mochilão, ou fazer um intercâmbio juntos. Mas, enfim, a gente sabe que nem tudo é da forma como a gente quer, né? Então, em 2016, na verdade, eu acabei perdendo meu irmão. E aí, quase que o sonho, ele foi embora junto. Então, assim, eu sonhava em viver muitas coisas, mas eu perdi ali quase que a minha base e o meu sonho, ele foi junto. Passou um tempo, e para quem já viveu o luto, a gente sabe que quase que a vida fica preto e branco. Mas depois de um tempo, eu lembrava de tudo que ele me falava, dos sonhos de... Qual que é a diferença de idade de 8 vocês? anos. 8. 8 anos. Aí é igual eu e meu irmão, então. Exato. Então eu lembrava de tudo que ele me falava, de quantas vezes a gente sonhava junto e fazia plano. E um dia eu falei, não, eu ainda tô aqui, então eu preciso viver isso por mim e por ele. Então eu decidi embarcar e aí falei, não, terminei a faculdade, falei, agora vai ser na cara e na coragem, não tenho ele aqui pra ir comigo, mas ele tá lá em cima cuidando de mim, então dessa vez vai. E aí eu decidi embarcar e fazer, viver essa experiência de uma vez, por nós dois, né? Sim. Eu acho incrível a sua história, porque eu digo que, pelo menos no tempo aí de know-how que eu tenho em questão de intercâmbio, tanto de pessoas que eu já conheci, que pensaram em fazer intercâmbio, tomaram coragem de fazer intercâmbio, todas elas trazem alguma história de superação, de utilizar o intercâmbio como uma forma de realmente evolução, de passar por cima de alguns problemas. Então tem muita gente que, sei lá, termina um relacionamento pra ir pra Dublin pra poder viver novos ares. Tem gente que aproveita que foi mandada embora e também quer novos ares. Então, pra mim, a sua história é um destaque. Porque você não foi superar algo, você foi vivenciar algo que vocês construíram juntos lá atrás, né? E não tem como, toda vez que a Sara, ela não é de contar tanto essa história assim, né, sempre, mas às vezes que eu já escutei ela contando, pra mim eu já começo a chorar aqui agora, eu tô me segurando pra tentar manter o profissionalismo pra vocês,
porque eu acho linda a história de vocês. E ela carrega, né, o colar com a imagem de vocês dois. Exato. Que é a coisa mais linda. Eu sempre falo eu falo para os meus clientes, né, para os meus amigos também, o intercâmbio, ele é uma transformação de vida, ele é uma experiência que muda a nossa vida absurdamente. E para muitas pessoas, ele é também um processo de cura. E às vezes esse processo de cura, ele vem também como um processo de você viver a sua dor. Então, em muitos momentos do meu intercâmbio, foram os momentos em que eu vivi o meu processo de luto, de entender que agora, de fato, eu já não tinha mais aquela minha base, eu era muito dependente emocionalmente do meu irmão. Então, vocês eram muito amigos? Muito amigos, muito próximos. Então, ele era meu melhor amigo, meu pai, meu irmão mais velho, tudo. Então, foi um processo de viver o meu luto, de viver um processo de cura, que óbvio que não é uma cura 100%, porque esse tipo de cicatriz, ela nunca sara, né, de fato. 100%. Mas é você ir aprendendo dia a dia a lidar com aquilo, lidar com a sua nova expectativa, enfim, com a sua nova realidade. Sim. E teve muitos momentos do meu intercâmbio que eu vivi, por exemplo, eu não sou muito fã de futebol. Mas na minha experiência em Manchester, que a gente vai falar, enfim, dos intercâmbios, eu fiz intercâmbio em Manchester e eu fui no estádio do Manchester United. E eu não sou muito fã de futebol, mas no momento em que eu entrei ali na arena, eu chorei. Eu chorei, assim, com uma emoção tão forte. E eu não sou fã de futebol, mas o meu irmão era apaixonado por futebol. E eu entendi que era quase que eu vivendo um sonho dele, por nós. Aí, ó, já tô emocionada de novo. Então, assim, é uma experiência material, espiritual, emocional. O intercâmbio, ele, de fato, ele muda a nossa vida. Sim. Só isso que eu tenho a dizer. E depois de quanto tempo que ele faleceu, que você realmente tomou coragem pra viver esse sonho de vocês dois? 3 anos. Foram 3 anos amadurecendo. Exato, aconteceu. A princípio você deu uma desistida e depois... Total, assim. Aconteceu em janeiro de 2016, e aí foi quando, né, a gente vive aqueles momentos de preto e branco e desiste de tudo. Eu quase desisti da faculdade também, mas eu sabia que era algo que ele sempre me apoiou, então eu falei, eu vou continuar por ele. E aí, depois de 3 anos, em maio de 2019, na verdade eu fechei em janeiro de 2023, fez exatamente 3 anos, e aí em maio eu embarquei. Então foi 3 anos um pouquinho amadurecendo. E o engraçado é que tem um vídeo institucional da Bloom que a gente está mostrando o escritório, e tem algumas cenas de um workshop que a gente fez com alguns clientes que estavam ali participando, né? E aí aparece o rostinho da Sarinha ali, toda prestando atenção como cliente, e o Danilo também tava, né? E no dia vocês não se conheceram. Não. O Danilo também é um consultor nosso que já esteve aqui no podcast. Se você não assistiu, corre pra assistir depois daqui, obviamente, que é incrível o podcast dele. Vocês não se conheceram no dia do evento? Não, a gente não se conheceu, não. Vocês foram se conhecer só lá em Dublin, quando a gente começou a trabalhar junto, exato. Que demais. E aí, falando um pouquinho sobre cliente Blue, eu não gosto muito de ficar falando sobre trabalho, essas coisas, mas eu, como ex-intercambista, foi algo que pesou muito pra mim. O tipo de atendimento, como que eu ia ser recepcionada, o que de fato... Eu sei que é difícil puxar a sardinha, mas pensando agora só como cliente e como intercambista em si. O que de fato foi importante para você na consultoria da Bloom, no sentido de o que você sentiu que realmente te auxiliou, principalmente depois de ter passado por um problema tão difícil? Devia ter aquele medo, porque eu ainda vejo a Sara como uma menina. Então, naquela época, você tinha quantos anos? Eu tinha 20... Quando eu fechei, eu tinha 23. Não, 22. Aí embarquei com 23. Isso. Você foi ainda mais velha do que eu fui com 21. Então, assim, nós sabemos que ir cedo, nova... Tem aquela insegurança de tipo, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo certo? Não sei o quê. Então, o que pra você foi, assim, crucial em questão de ter uma consultoria e uma assessoria por trás? Foi justamente a segurança que o meu consultor me passou. Na época era o Gui. Gui hoje não trabalha mais com a gente, mas enfim, foi meu consultor, meu suporte. Hoje é um amigo super querido. Mas temos um carinho enorme pelo Gui, exato, viu, Gui? Um beijo pra você. Quero você aqui também, viu? Não vai fugir, não. Vou correr atrás de você pra gente gravar esse podcast. Exato. E foi justamente o fato de que quando ele se aproximou de mim, ele veio
muito puxando pro meu sonho, não era uma venda, não era questão de explicar e de falar de valores, era sobre entender o que eu queria. A gente marcou uma reunião, um bate-papo, depois do horário comercial, e ele trouxe para mim a experiência dele, ele estava na Irlanda, então conversar com ele, saber que ele tinha vivido tudo aquilo, foi muito especial, e trazer a segurança de fato da preocupação do meu sonho, dele entender que eu era uma mulher que tinha passado por um processo de luto, que era sozinha, que nunca tinha viajado, feito uma viagem dessa. Você nunca tinha saído do Brasil? Eu já tinha ido pro Chile, mas foi uma viagem curta, assim, de turismo mesmo, né? Mas foi a primeira vez que eu cruzei o oceano. E sozinha, muito nova. Meus pais são bem conservadores, então tinha toda uma questão que eu sei que muitas pessoas têm. E hoje, e é isso, né? No nosso trabalho é isso que a gente faz. A gente entende, de fato, a história e qual que é a dor, o que aquela pessoa precisa, e a gente vai nisso. Sim. Então, foi isso. Foi sentir a segurança que o Gui me passou. Eu me tornei amiga do Guilherme antes mesmo de fechar com ele. E aí, não tive dúvidas nenhuma. Depois do atendimento com o Gui, depois da minha reunião com o Gui, eu parei de falar com todas as outras agências. Sim. Aí, depois de uns meses, realmente, que eu fechei. Mas foi de fato, a segurança. E saber que ele tinha propriedade naquilo que ele estava falando. Porque isso é muito importante também. Sim. Não é querendo puxar sardinha, assim, sabe, pro meu lado, mas uma das coisas que eu sempre falo nas reuniões gerais, assim, da Blue venda é consequência de um bom atendimento. Exato. Primeira coisa de tudo é você realmente ter empatia pelo cliente, empatia por aquele sonho, entender que um dia aquele sonho também já foi seu. Exato. Você também já passou aquilo na pele. Então agora, por que não ajudar? Tirar dúvidas, ter empatia, entender o sonho daquela pessoa. E a consequência é a confiança e depois a venda vem naturalmente. Mas o principal de tudo é o que eu posso fazer para ajudar você a realizar esse sonho de vida. E é isso, eu posso dizer como consultora mesmo, que pra gente é muito mais emocionante quando um cliente manda um feedback e fala, você me ajudou a viver um sonho. Eu recebo fotos dos clientes lá na Irlanda falando, você fez parte disso. Sim. Isso pra mim me emociona muito mais do que a venda, do que o momento que ele fala, beleza, eu vou fechar. Sim. Não é sobre a venda, é sobre a gente conseguir fazer com que pessoas vivam a experiência que a gente viveu. Exato. E isso é tão especial porque a gente sabe quanto bom e quão transformador né? É aquela famosa frase, é muito bom ganhar presente, mas é melhor ainda dar. Exato. É incrível. E aí, beleza, voltando aqui pra sua experiência, fechou com a Blue, né? Tudo certo. Pisou o pé em Dublin, que foi o primeiro intercâmbio que você fez. Qual foi o maior choque cultural que você teve, assim, a princípio, quando você chegou e falou, eita! Olha, o meu primeiro choque foi ver as mulheres laranjas de Dublin. Eu cheguei, olhei as mulheres na rua e falei, gente, por que as mulheres são laranjas? Por que elas são dessa cor? É o sol da Irlanda que é assim? Não, na verdade não tem sol. Mentira, tem sol sim, gente. Tem, gente, ele se esconde, mas tem. Ele se esconde, mas tem. Eu acho que um dos primeiros choques culturais foi entender um pouco de como o brasileiro é quente, é próximo, é abraçar, é amigo, e os europeus, eles são um pouco mais frios. Sim. Então, isso foi... Porque eu vim de uma família assim, nós somos muito próximos, abraça e beija, e tá sempre junto. O brasileiro é muito caloroso. Festa, nós somos muito calorosos. E os europeus, assim, os irlandeses em si, eles são um pouco mais frios. Sim. Então, acho que essa foi uma das primeiras... um dos primeiros choques culturais nesse sentido. De ver que o perfil deles é mais tranquilo. Quando eles vão conversar com vocês, eles conversam do tempo, da notícia que saiu. E o brasileiro, quando se encontra, vai se abraçando. Tem um churrasco ali, você nem conhece a pessoa e tá fazendo vários convites. Você sentou na praia, deu oi, você já tá sabendo da vida toda da pessoa. Exatamente. E lá não. Lá, depois de anos, eu fui convidada pra ir na casa de um irlandês. É bem diferente. Tipo, é uma cultura completamente diferente. E isso não é só o irlandês, é a Europa em si, eu acho. Assim. Claro que cada país tem coisas que são distintas e tal, que muda uma coisa da outra. Mas, na minha opinião, eu acho que o irlandês é um dos mais calorosos dos países ali europeus. Você acha que seria qual? Eu acho que eles são muito friendly. Eu acho que eles são muito amigos, de fato. Sim. Muito amigáveis. Muito amigáveis, eu acho realmente. Por exemplo, eu senti uma diferença grande de Malta. Os irlandeses, eles são muito mais amigáveis. E animados, alegres. Exato. Malta já é mais puxado pro britânico. Exato. Mas que é deles, mais, assim. Mais quadradinhos, né? Eu senti a mesma coisa. Eu acho que outro choque cultural que eu tive também foi a questão de limpeza. Assim, é uma coisa que a gente fala, uma limpeza...
Gente, é assim, surreal. Porque nós brasileiros, né, a gente gosta de tudo muito limpinho. E joga água, e esfrega, e faz isso e faz aquilo. E assim, a limpeza deles é um paninho, um sprayzinho, passou ali, tá bom, Começa tá feito. que o banheiro não tem ralo. Não tem ralo. Exato. Ou seja, você não consegue lavar o banheiro. Com que boa aquelas, né? Então, assim, é meio desesperador. Mas eu acho assim, isso que pra mim, pelo menos pra mim, é um dos pontos principais de evolução do intercâmbio. Você sair completamente da sua zona de conforto. Tipo, quando eu cheguei lá e eu falei, tá, não tem ralo. Então, como que lava esse banheiro? Como que eu faço? Cara, você pega a sua zona de conforto e literalmente sai dela. E fala, beleza, eu vou dar um jeito. E eu vou dar um jeito. A princípio, eu comprava aqueles rolos de papel e começava a passar o produto e depois tentava tirar. Uhum. Aí, aos poucos, você vai começando a pegar o jeito. É. Você vai criando o seu jeito, né? Porque não tem nenhum irlandês que fala, olha, então, a gente limpa assim. Não, você que vai dando o seu jeito. Mas eu acho e que... funciona, não fica. Porque os produtos são muito bons. Pelo menos isso é verdade. Eles têm produtos pra cada tipo de coisa e são muito bons. Sim. Então dá certo. Exato. Mas até a nossa mentalidade entender que eu não vou conseguir lavar o banheiro jogando água. Pegando o baldão. Exato. Eu acho que pra mim, o meu maior choque cultural, quando eu fui pra Dublin, além da cultura, foi eu sair da minha zona de conforto, principalmente pra me virar no sentido de ter que, assim, eu tinha 21 anos, então eu era um bebezão. Bebê. E eu só entendo isso hoje, tá? Porque com 21 anos eu achava que eu era a dona de si. Exato. A maravilhosa, incrível, nossa, independente. Mas hoje eu olho pra trás e eu senti muita dificuldade, por exemplo, com o fuso horário. Eu até falei isso pra você ontem. Porque eu embarquei em maio. E em maio é o ápice da transição. Luz do dia até 10h30, 11 da noite. Então, a luz do dia vai até as 11 da noite. Tem um dia em si, que eu lembro que é em maio, que é o pico, que é o dia que mais tem sol. E aí vai escurecer 11 horas da noite. E a minha aula era de manhã. Então, isso é até um ponto pra você pensar se realmente qual o horário que fica bom pra você. E aí, ninguém tinha me falado isso. Qual a hora que você rende mais? É de manhã? É à tarde? Você tem facilidade para acordar cedo? Como que é para você o lance de fuso horário? Como que você seria com o lance de fuso horário? Porque eu, por exemplo, tive muito essa dificuldade. Eu falava assim, se acabou de escurecer agora, eu ainda vou jantar, eu vou tomar banho. E eu não tinha me tocado o quanto eu era dependente da luz solar pra entender a minha rotina. E eu só fui entender isso lá. Porque, assim, independente do horário, eu falava, bom, tá escurecendo agora, então agora eu vou preparar minha janta. Só que mas não, no caso já era 11 horas da noite. E aí o que acontecia? Eu ia dormir, sei lá, 2 horas da manhã, porque é aí que começava a escurecer. E é até uma coisa meio biológica, que é a produção de melatonina, que é feita quando já escurece, enfim. Eu tive um problema grande com isso. Então, acho que o meu maior choque foi isso. E umas pessoas pensam que, assim, escurece às 11 da noite, então só vai amanhecer 8, 9 da manhã. 5 horas da manhã tá amanhecendo 4 e pouquinha, Exato. No verão o sol já tá raiando. No verão é complicado. E aí, o que acontecia? Eu ia dormir, sei lá, 1h30, 2 horas da manhã, só que 4 horas da manhã já tava um solzão lascado na minha cara. Então, eu acordava muito cansada, eu tinha essa dificuldade. Então, pra mim, o principal choque foi esse. Porque aí, até eu entender, foi uns 2, 3 meses né? pra eu me acostumar com isso, sabe? Porque foi difícil. O choque foi grande, assim. Grande. Mas é muito legal também, né? Assim, tem esse lado de, tipo, sério difícil pra gente, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? De ter luz do dia até tão tarde. Mas é muito legal também. Eu lembro que eu também cheguei em maio, foi no finalzinho de maio. Então, quando eu cheguei, era isso. Deu 10h30 da noite e eu fiquei... Gente, mas que fuso é esse? O que aconteceu? Meu relógio tá errado. Não tô entendendo. Exato. E é legal que você consegue aproveitar. No verão do ano passado, foi meu último verão na Europa, a gente acampou algumas vezes. Então, assim, a gente foi pra umas montanhas surreais no norte da Irlanda. E fomos acampar, fizemos fogueira, várias coisas. E teve um momento que a gente sentou num penhasco assim, que embaixo era o mar. E era 11 horas da noite. Tem foto disso? 10h40. Tem que achar, no caso, mas tem foto então disso. Você vai lá no Instagram da Sara, já segue aí, @. Tem @Sara
Viagem com Sara. Viagem com Sara. Isso. Então, e assim, era 10h40, eu lembro que eu fiz um story, assim, mostrando o mar, sabe? E tava claro, 10h40 da noite. É surreal. É surreal. E aí, falando um pouco sobre relacionamento, sobre, né, pessoas, você chegou, conheceu pessoas, a gente sabe que no intercâmbio a gente conhece muitas pessoas de diversos lugares do mundo, culturas. E quando a gente fala que você conhece pessoas de diversos lugares e culturas, muitas pessoas acham que é só de países diferentes, mas não. Venho do futuro te avisar que nós, brasileiros, cada um vem de uma cultura familiar diferente. Exato. E aí, quando você chega lá, você se depara com pessoas completamente diferentes de você. E você precisa dividir casa. E quartos. E quartos. Como foi pra você a experiência de se relacionar com outras pessoas, porque acaba que muitas delas se tornam sua família, porque você não tem ponto de referência lá familiar, né? De pai, de mãe. Então, no final de semana, à noite, quando você iria ver sua família, você acaba que tem outras pessoas. Como foi esses relacionamentos pra você? Você teve algum problema, alguma conturbação aí com pessoas que você conheceu, ou foi tudo incrível, um mar de rosas? É sempre um desafio, né? Lidar com pessoas e se relacionar é sempre um desafio, principalmente quando a gente fala de morar junto. Porque uma coisa é você fazer uma amizade que você vai ver no final de semana, na noite, e aí cada um vai para sua casa. Outra coisa é você morar na mesma casa, dormir muitas vezes no mesmo quarto, e tem pessoas que dividem cama. Então, assim, então é complicado. Mas, assim, é um desafio muito grande. Sim. E ontem uma cliente me fez exatamente a mesma pergunta, e eu falei para ela, nós precisamos estar com a mente muito aberta. Exato. Para aceitar as diferenças, você precisa aprender a respeitar o espaço do outro e aprender a também deixar claro o seu espaço. Então, a gente precisa aprender a se posicionar na forma como você pode ou não pode ser tratada, o que as pessoas podem ou não podem fazer com você. Isso é muito importante. Isso é um processo de amadurecimento, né? Que a gente passa durante o intercâmbio. Autoconhecimento. Autoconhecimento total, assim. Puro! Nossa. No intercâmbio, eu digo que a gente aprende tanta coisa no intercâmbio que o inglês é um detalhe. Não, um detalhe. É a cerejinha do bolo. Mas, assim, é isso. O intercâmbio é quase que uma viagem interna. Você se conhece muito. Então, você aprende isso. É importante você... uma das coisas que a gente aprende também é que não existe só a nossa verdade, não existe só a nossa cultura, só o nosso jeito de fazer as coisas. E a gente tem que entender que o outro... Pra ele, aquele é o certo. Então, não tem porque você ir lá e cutucar e falar, não é assim que faz. Então, Até porque não existe uma certo, regra, exato. não existe um certo. Não existe. Existem muitas verdades e todas elas são certas pra alguém. Tá tudo bem. Então, é um desafio. É muito legal também. Você faz, de fato, amizades pra vida inteira. Assim, de algumas flatmates que eu tive. Eu sei que a gente vai ter amizade pro resto da vida, mesmo que elas ainda estão lá e eu tô aqui do outro lado do oceano, nada muda. Beijo, Rafa! Manda um beijo, Rafa. Minha gêmea, estou com saudades. Então, assim, mas eu posso dizer que o começo, não sei se pra você foi da mesma forma, mas pra mim, os primeiros meses, talvez acho que os 8 meses mesmo do primeiro intercâmbio foi o mais difícil. Porque é o momento que você chega, você conhece várias pessoas, você conhece a morar com pessoas diferentes, e aí você começa a fazer amizades, mas até você criar um laço, um vínculo demora tempo. É um processo. Por mais que os nossos sentimentos no intercâmbio eles sejam mais intensos. Então, tudo a gente sente com mais intensidade, tudo é muito mais forte. Mas para você criar um vínculo de verdade, demora um tempo. Então, nos primeiros meses, para mim, foi bem desafiador esse sentido de... Eu tô aqui, eu tô rodeada de pessoas, mas no fundo... eu tenho a sensação de que eu não tenho ninguém. E aí, aos poucos, né, dia em dia e momento em momento, e cada um vai tem um criando tempo diferente, né? Exato. Pra se conectar com outras pessoas. Pode ser que seja muito rápido também. Com outras pessoas é muito rápido. Sim. Então, por exemplo, quando eu entrei na Blue, a conexão com a Má, com a Rafa, foi tudo muito forte. Sim. E muito rápido. Em 2 meses... Depende das pessoas que você encontrou, né? Também. Então, mas aí, depois de um tempo... quando eu criei conexão, aí virou família. Aí são pessoas que eu sei que, assim, nada muda pra sempre. É incrível. E eu tive pouquíssimos problemas com flatmates, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, apesar de ser ariana. Gente, eu sou ariana mais amor. Onde está o Ares nessa pessoa?
A gente descobriu que o ascendente é câncer, então tudo faz sentido agora. Agora clareou a nossa mente. Exato. Então, assim, eu tive pouquíssimos problemas. Acho que eu tive um único problema com uma pessoa. Mas que também não teve briga, não teve nada. Problemas assim. vão ter, tá, gente? Sempre vai ter, gente, desafio. Até porque você tem problemas com seu pai, com sua mãe, com seu Imagina namorado. com desconhecidos. Exato. Então, é normal. Só que é importante manter o respeito. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Exato. Então, assim, é um desafio. Tem muitas coisas legais, tem coisas que às vezes você fala assim, eu não aguento mais, eu quero o meu quarto single, eu quero um espaço só pra mim. Mas ao mesmo tempo, era muito legal, porque eu fui morar, depois eu fechei um flat comigo e mais 2 amigas. E a gente ficava até as 3 da manhã, às vezes dançando, tomando um vinho e batendo papo, assistindo filme. Então, assim, são momentos que estão guardados, que nada paga. Não, e é engraçado, porque esse ano completa 10 anos que eu embarquei pra Dublin. E agora, em maio, a gente tá organizando um reencontro de 10 anos com os meus flatmates. E um deles mora na Austrália, tá vindo pro Brasil pra gente poder se reencontrar. Eu já tenho filho, a Ananda, que é uma outra amiga minha, acabou de ter bebê. Então, assim, como a vida mudou em 10 anos, né? E eu tô preparando pra gravar um podcast com eles vai também. Ser demais. E aí a gente vai falar dos atritos. Eu até brinquei com o Gabriel, que é um dos meninos flatmates que moraram comigo. E eu falei, a gente vai ter que falar sobre o assunto roubo de maionese, que até hoje você não admitiu. Aí ele deu risada, ele, amiga, eu não lembro, mas é a minha cara roubar maionese. Então, Meu assim, Deus. por muitas vezes são problemas pequenos que no dia a dia pode te irritar, porque, você vai lá, acha que vai comer um negócio e não tá na geladeira. Exato. Porque é um relacionamento, né? Não tem como. Mas, por exemplo, a Sarinha falou, tem gente que divide cama de casal. Eu fui essa pessoa. A gente conseguiu um apartamento maravilhoso em Dublin 8, ali do lado da St. Patrick's Cathedral, porém, os quartos eram cama de casal. Olha isso. E eu falei, cara, eu vou perder a oportunidade de morar num apartamento que tem 2 banheiros, 3 quartos, um preço maravilhoso, por conta de cama de casal. E aí a gente fez meio que 0 em 1 pra ver quem que ia dormir com quem. Quem que ia dormir com quem. E aí eu e a Ananda caímos junto. A Ananda é uma escorpiana das braba. Meu Deus. Não, escorpiana não, ela é sagitariana. Sorry. E aí, cara, super geniosa. E eu também, eu não sou uma florzinha que se cheire. Cara, a gente dividia a cama de casal. Eu falava, marido, vem aqui, marido, vamos dormir. Exato. Que, tipo, não tem como, é muita intimidade, sabe? No flat que a gente morava, eu, a Michelle e a Alexandra, beijo, amiga, saudades. Era isso, era um flatzinho pequeno, um espaço minúsculo. Sim. E tinha uma beliche que era embaixo a cama de casal e em cima a cama de solteiro. Isso é bem comum na Irlanda, viu? Uma triliche quase, né? E elas dormiam juntas na cama de baixo, eu dormia na cama de cima. Você era filha. E eu era filha, exato. Porque elas já vieram de dormir junto de uma outra casa. Já estavam mais Então elas tinham um relacionamento sério, assim. Elas chamavam-se uma de esposa. Esposa vem cá, esposa vem cá. Exato. E assim, elas eram muito diferentes. Então a Ale é virgem, extremamente organizada. E não pode sentar na cama com roupa de fora. Sim. E a Mi é touro. E assim, mais bagunceira, tá tudo certo, não tem problema. E assim, era um choque muito grande. Porque uma chegava em casa, sentava com a roupa. E a outra gritava, sai da cama com a roupa da rua, não pode. Então, assim, é muito engraçado isso. Não. Dá uns choques, mas também a relação que você cria com outra pessoa familiar, é um não tem como. Exato. Você também vai brigar com seu pai, com a sua mãe, só que agora a diferença é que você vai conhecer pessoas novas e que vão se tornar amigos pro resto da vida, por muitas vezes, né? Não tô aqui floreando, tem gente que tem sérios problemas e que tem que mudar de lugar, tem que mudar de casa, mas são experiências da vida, resumindo, né? É isso, né? A gente tem que estar ciente de que vai ter desafios e que a gente precisa lidar com eles, porque se você for jogar toalha, cada vez que você tiver um problema, um desafio, você não fica na vida de ninguém. Tá aí a evolução do intercâmbio. Exato, mas também é muito importante você entender até que ponto que aquilo está afetando a sua saúde. Exato. Então, se você está num ambiente que às vezes a situação daquela casa está afetando você, sua saúde mental, aí você precisa fazer alguma coisa para sair. A gente também não pode, né, ficar, não, vou ficar aqui porque não. Tem que se posicionar. Exato. Não, mas é assim, é uma fase deliciosa da vida. Eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade. Sei que isso nunca mais vai voltar, né, no caso, porque agora eu sou casada, tenho filhos. Mas eu acredito que, assim, todo mundo deveria viver essa experiência. É uma experiência incrível, sabe? Com certeza. E aí, falando um pouco sobre morar, flatmates, pessoas, experiências, teve micos? Quais foram, assim, as maiores histórias que você fala, meu Deus do céu, eu passei por isso,
Tem alguma? Cara, assim, de morar de casa, acho que nunca Não. tive, mas tive numa viagem. E assim, né, os micos maiores do intercâmbio sempre vão ser através do inglês, tá? Sim. E aí, o que acontece? Nós fomos viajar pra Itália, eu e essas minhas flightmates. E nós fomos num restaurante italiano, e pedimos a massa, não sei o quê, e o garçom, um fofo, brincou com a gente, fez piada. E aí ele falava inglês, né? Então a gente falava o inglês arranhado daqui e o inglês arranhado de lá, do italiano, e a gente conversando. Onde foi isso? Roma? Foi em Roma, Ah, tá. exato. Aí ele veio com um prato, assim, de um carbonara maravilhoso, Ai, colocou gente, na que minha delícia. mesa, aí eu olhei aquela coisa, tava perto do Coliseu. Aí eu virei pra ele e falei assim, I'm so excited. Aí ele virou assim pra mim, você tá excitada? Eu não sabia onde enfiar. Aí logo com tipo quem? assim, porque Com a ele Sandy não... Sarinha. Exato. Assim, eu fiquei, acho que da cor desse vestido, assim, de tão vermelho que eu fiquei. Aí tinha um casal de americanos do lado, que eles racharam o bico. Aí o casal americano explicou pra ele que, no inglês, né, o excited a gente usa também pra Como feliz, animada, alegre, animada. sim. Não só pro lado, né? Sexual. Exato, da coisa. Então, assim, mas a cara que ele fez, tipo, se você diz, então, né? Sim. Falei, ops, Não foi isso foi que eu quis isso. dizer, amigo. Cara, mas é muito engraçado esse lance de idioma, porque o português, o italiano, o espanhol, é tudo pro latim. Então tem muitas palavras que são parecidas no português e no italiano e que no inglês tem similaridade, mas não é ao pé da letra. Exato, às vezes o significado é diferente. E o excited é um deles. Então, Exato. tipo, se ele não aprendeu na escola isso em inglês, ele vai achar comigo, que é o significado pra gente do que é excitado. Então ele exato. deve ter ficado tipo assim. O que tá Tipo, acontecendo? com carbonara, mas o que aconteceu aqui? Tipo, sabe? bom, cada pessoa com as suas noias, né? Exato, cada louca sua loucura. Mas assim, acho que esse foi maior, sabe? E aí Sim. racharam o bico da minha cara, mas faz parte. Uhum. E falando um pouco de viagem, você falou da Itália, né? Mas no total, quantos países você conheceu nessas experiências de morar fora? Eu conheci 16 países. 16, Sara! Quase 13 Em quanto anos, tempo? 2 anos e 7 deu total, né? Cara, você, assim, proporcionalmente falando, você viajou muito mais do que eu. E olha que 1 ano e meio desse intercâmbio foi de pandemia, viu? Foi de então, pandemia. Talvez teria não, sido então mais. proporcionalmente você viajou muito mais. Porque eu, em 6 anos, fiz 23 países. Olha só. Então, você com 2 anos, sendo que teve pandemia no meio... Cara, você, tipo assim, dava um final de semana, você já tava rodinha no pé. Qualquer oportunidade que tinha, tamo indo. Uhum. E de todos esses países, a experiência mais incrível e inesquecível, assim, pra você? É muito difícil falar de mais eu incrível, também porque, acho. assim, cada lugar, sabe, às vezes ele desperta na gente sensações diferentes. Sim. Mas eu acho que a Capadócia, assim, a Turquia pra mim foi a experiência... porque Cara, sempre eu fui foi pra um Turquia, sonho. mas não fui pra Capadócia. Desde menina era um sonho ir pra Capadócia. Jura? Então, sempre quis ir pra Capadócia. Gente, eu fico intrigada com adultos que falam, eu tinha o sonho de ir pra Bilig quando lugar criança. aleatório. Aí eu fico, o que você assistiu quando criança pra ter vontade de ir pra Turquia? Porque eu, quando criança, eu queria ir pra balões. Disney. Então, assim, qual é o sonho de criança? Onde deu o gatilho? Exato. Sei lá, os balões. Tá. Deve ser. Mas eu acho a Turquia, assim, foi um lugar muito especial. A Áustria foi a minha primeira viagem sozinha, sem ninguém, sem amigos. Você foi pra Viena? Eu fui pra Viena e fui pra Hallstatt, que é uma vilazinha que sai de um conto de fadas surreal, que foi o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Então, assim, Sério? Eu visitei lugares muito legais, mas aquela vilazinha no interior da Áustria, que você nem consegue ver no mapa direito. Peguei 2 trens, 1 ônibus pra chegar lá, pra passar o dia e depois de lá ir pra Budapeste. Sim. Mas, assim, foi o rolê que mais valeu a pena, de tão lindo que Cara, é. eu achei a Áustria maravilhosa. É incrível. Mas culturalmente falando, por isso que eu digo, assim, são experiências, né? Eu não gostei muito. Eu acho que como a minha família, por parte de pai, é descendente austríaco, eu criei uma expectativa, tipo, meu Deus do céu, estou conhecendo os meus familiares, estou indo conhecer a minha nação, a minha raiz. Cheguei lá. Ninguém fala inglês? Ninguém fala inglês, mas pra mim o que pesou mais é que eu não sei depois, né? Porque já faz 5 anos que eu fui agora, 5, 6 anos, alguma coisa assim. Mas na época que eu fui, eles fumavam dentro dos restaurantes. Então você tava comendo a sua carbonara com a maralfona de cigarro lá dentro. Então essa experiência eu acho que foi tão traumatizante pra mim.
Porque aqui no Brasil já, tipo, é lei há anos que você não pode fumar em lugar fechado. E lá, sim. Então, isso pra mim foi uma coisa meio que eu não gostei. Assustou. Mas foi algo negativo de experiência, não do país em si. Não, muito bonito. Porque a cidade, assim, a Áustria, tipo, a Viena, eu achei, meu Deus do céu. Cada esquina você parava pra querer tirar foto, porque é maravilhoso. 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 Mas aí pra você foi essa cidadezinha pequenininha da Áustria. Halsted foi o lugar mais bonito que eu vi, assim, que eu olhava e falava, literalmente parece sair de um conto de fadas, sabe? De um filme da Disney. Sim. E aí, de experiência de ter ido, ter conhecido, ter andado, foi a Turquia, porque é um rolê, assim, que não é muito de cidade, né? De prédios, mas de histórico mesmo. Não, a estrutura da cidade, a estrutura do país as é belezas completamente naturais, diferente. as cidades subterrâneas, a gente visitou cidades subterrâneas que tem 8 andares abaixo do solo, sabe? Então, assim, é Na surreal. Turquia é isso? Na Turquia, porque eram uns lugares que lá, né, a long time ago, os cristãos se escondiam, na época em que o cristianismo ainda era crime, né? Sim. Então, eles se escondiam nessas cidades subterrâneas. E são cidades abaixo do nível do solo, que tem absolutamente tudo. Então, tinha o espaço da cozinha, dos quartos, de onde que eles faziam o vinho, as comidas. Mas hoje não é mais... Não, hoje é só... museu. Exato, é como se fosse um museu e locais para os arqueólogos estudarem a história e tudo mais. Então, assim, foram experiências muito diferentes. Você tem isso registrado? Tenho, tá tudo nos stories lá, nos highlights nos da destaques? Turquia. Tá tudo lá. Gente, eu vou assistir, que agora eu fiquei curiosíssima. Assista, muito legal. E assim, eu sou seguidora da Sara. Com certeza eu assisti e eu não me toquei que era isso. Exato, é muito chocada. Legal. Muito legal. Na Turquia, pra mim, um dos lugares que mais me chamaram a atenção foi Éfeso. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não fui. A gente fez uma viagem. Pra mim, uma das melhores viagens que eu fiz foi de navio. A gente fez 15 dias, Europa-Brasil. A gente voltou da Europa pro Brasil e foi 15, 16 dias. E uma outra viagem de navio foi 7 dias, que a gente fez Mediterrâneo da Itália, Grécia e Turquia. E aí, nessa viagem da Turquia, eles param em Éfeso. Éfeso, historicamente falando, foi uma das últimas cidades que existe registro que Maria morou após Jesus Cristo ter falecido. Então, ela estava fugindo, né? Porque estava sendo perseguida na época. E aí, a gente visitou a casa dela. Meu Deus. E é surreal. Eu fico arrepiada. Eu me arrepiei também. Eu fico arrepiada só de lembrar da atmosfera. Porque, nossa, eu não paro de ficar arrepiada. É uma atmosfera tão diferente. É uma coisa tão, assim, fora do comum. Você sente a energia. É um silêncio, uma multidão. Sim. E você, quando você vai chegando perto, parece que você começa a se calar naturalmente, assim. Não sei se é respeito, se é energia, não sei o que é. E ali não tem religião. É pura energia histórica, incrível. Uma casinha minúscula, simples. Tem uma fila para entrar, você entra, faz a sua oração e sai. E aí lá fora você vê mais ou menos como que é. E na Turquia é muito comum aqueles pés de olivas, né? Não sei se você chegou a ver. Vi. Eu falo, meu Deus, é azeitona, é árvore de azeitona. Eu falei, será que dá pra comer, Bruno? Aí a gente até pegou uma, mas tipo assim, é bem diferente dos enlatados que a gente vê no supermercado, no caso, né? Acho que tem todo um processo. Mas é isso, né? A viajar hoje, antes, né, de uma experiência do intercâmbio, eu sempre fui muito louca por viagens, mas pra mim era aquela questão de viajar como turista, né, ver os lugares legais, tirar umas fotos, e era isso. Nessas viagens que eu fiz durante o intercâmbio, eu aprendi que viajar é muito mais do que isso, é você imergir numa história, numa vida que às vezes não é sua, que é tão diferente. Então, esses locais, por exemplo, eu me arrepiei inteira quando eu entrei no Coliseu, que é um local que tem uma história pesada, gigantesca. Então, assim, você olha na foto, você fala, nossa, é o Coliseu de Roma, é lindo, maravilhoso, um prédio super legal. Mas a história em si, ela impacta muito mais. Isso é surpreendente. Na Turquia, por exemplo, a gente foi para uma experiência de... Esqueci como que chama o lugar, mas é um lugar que você vai e que elas dão um banho em você. Então, assim, uma coisa que... Né? Minha mãe, quando eu tinha 13 anos, ela me dava banho. Mas assim, você ir num local em que você fez isso? Sim, nós fomos. É o banho turco, chama banho turco. Então, é um local que você vai, né? É separado, homens e mulheres. E aí tem peladona. As mulheres peladonas, assim, seios de fora, só a calcinha. E aí você passa por um processo. Então, primeiro você entra numa sauna. Depois da sauna, você vai pra uma sala de sal. Tudo estrutura histórica. Tudo estrutura
incrível, assim. Aí você entra numa sala de sal. Aí depois você vai pra parte... É uma sala, como se fosse uma sauna também. Acho que é sauna seca, que chama, não sei direito. Que tem várias pedras, assim, de sal. Aí você deita e fica lá na sauna. Curtindo a vibe. Exato, curtindo a vibe. Depois você sai de lá e você vai pra parte do banho. Aí você deita numa pedra, ela vem, tira seu sutiã. E aí te esfrega, passa o sabão, joga água. Depois vai pra uma piscina. Assim, surreal. Sério, surreal. E a gente pensou, né, várias vezes, putz, eu nunca passei por isso, né? Que estranho, alguém te dando banho. E a gente falou, cara, é uma experiência diferente. A gente precisa testar, cara, vamos experimentar. E a gente fez. Eu tô chocada. Eu tô triste de não ter feito. Muito legal. Vou ter que fazer isso agora. Banho turco, muito legal. Maravilhoso. E você sai renovada, sabe? Você fala, meu Deus, e tem uma massagenzinha lá, meu... Muito bom. Esse lance de você ter falado de experiência em si, de não só vivenciar o turismo, né, que todo mundo fala, mas de realmente entender a história, é isso, eu entrei no Coliseu. E você, é incrível como eu acredito muito em energia. E lugares têm energias diferentes, porque existe uma história ali, coisas aconteceram ali. Então, por exemplo, a energia da Casa da Maria em Éfeso que eu fui é uma. A energia do Coliseu totalmente diferente. Contrário. Então eu entrei, tipo, nos túneis lá dentro, onde as pessoas ficavam presas lá embaixo. A gente, na arena em si, no meio, a gente não pode entrar. Mas você vai aonde fica a plateia, pra conhecer. E, cara, é uma energia surreal. Mas o lugar que tem energia mais pesada que eu fui, assim, não foi o Coliseu. Eu fui pra Polônia, em Auschwitz. Você chegou aí? Não fui, mas eu imaginei que seria lá. Cara, bom, é um dos maiores centros de concentração do mundo, né, nazistas, onde houve, né, tudo lá, tudo que vocês já sabem, câmara de gás, enfim. Holocausto. E, cara, sem brincadeira, quando a gente pode tirar foto e tal, mas é tão natural quando você tá num ponto turístico, quando você vai tirar foto, você vai sorrir. Lá, você simplesmente não consegue. A energia é tão carregada. Obviamente que eu não ia querer sorrir. E se você conseguir, não faça. Não faça, pelo amor de Deus, sabe? Exato, pela história. Mas eu digo assim, que foi tão natural quando você entra e você sente a energia. Foi tão natural pra mim quando eu fui tirar foto. Em todas as fotos de Auschwitz, eu tô lá, tipo assim, séria. Porque, cara, a energia muda você. Tipo, você sente o peso, assim, sabe? É surreal. Em Budapeste, na Hungria, tem um rio... que é o rio onde os judeus eram levados e eles amarravam pesos nos pés e empurravam eles no rio. Então, era uma das formas de matá-los, né? E lá, nesse rio, tem como se fosse um monumento em que tem vários calçados. Estão calçados de homem, de mulher, de criança, em ferro. E eles deixam lá para ser, né, um monumento mesmo, de respeito e de lembrança da história, né? E é muito pesado. É muito pesado. Não, na hora que eu entrei, a gente entrou na câmara de gás. Nossa. Tanto é que na hora eu falei, nossa, será que eu entro? Porque, cara, é uma energia, tipo, muito surreal. Mas eu quis vivenciar intensamente essa experiência justamente por isso. Porque é ali que você fala, cara, eu tô num lugar extremamente histórico. Exato. Então, lá tem, tipo, vários aquários, assim, de vidros gigantes, com cabelo. Aí o outro com todos os sapatos. Tem quadro de todas as pessoas que passaram por ali. Então tem quadro de data de nascimento e de falecimento. Cara, é muito pesado. Mas o lance, assim, eu falo que é um passeio, um lugar que você vai pra você vivenciar a experiência pra você depois não voltar. Exato. Tipo, é pra você estar aqui agora numa mesa de podcast contando que você foi. Isso. E também não é um lugar que, tipo, gostaria de ir novamente. E são lugares que ensinam pra gente muita coisa. Então ensinam o que não pode de forma alguma se repetir na história. Exato. E assim, das coisas pequenas, porque a gente tá falando do nazismo, né? Uma coisa enorme. Uma coisa que foi gigantesca, que matou milhões de pessoas, mas que partiu do princípio de você se achar melhor que o outro. Exato. E de você não respeitar a diferença. Exato. Então, isso faz a gente aprender o quanto a gente tem que respeitar as diferenças. E são as diferenças pequenas. Parte da cor da pele, da opção sexual. Tudo. Religião, tudo. Absolutamente. Tudo. E aí eu pergunto, né? Será que eu teria feito esse passeio se não fosse o intercâmbio?
Provavelmente não. Provavelmente não, porque eu não ia comprar uma passagem, vamos para a Polônia para eu conhecer Auschwitz. Exato. Tipo, não é um passeio, nossa, vamos. Não, é porque eu fui pra Polônia, fiz um dia de cada cidade, fiz a Copen, que foi onde eu falo que eu esquiei, entre parênteses, tentei esquiar. Aí a gente fez Auschwitz e depois Krakow. Sim. Então, foi ali a oportunidade, sabe? Mas, cara, intercâmbio, principalmente na Europa, você acaba tendo uma oportunidade muito grande de conhecer outros países, porque é tudo muito do lado. E muito barato. E muito barato, né? Exato. Eu mesma, quando fui pra Londres, eu paguei R$9,90 na passagem. Não, ninguém supera a Rafaela Aze, minha gêmea italiana, irlandesa, que pagou 4 euros ida e volta para Manchester. Não, de Dublin. Absurdo, gente. absurdo. 4 euros. O que eu faço com 4 euros? Eu não vou nem pra Bauru. Literalmente. Não, literalmente. E aí, mudando um pouquinho o ponto, eu sei que você teve 2 experiências de trabalho no seu intercâmbio. Uma foi com a Blue, que você entrou já como consultora, mas você também foi Minder, au pair. Sim. Conte-me mais sobre essa sua experiência, quanto tempo e como que foi pra você. Olha, eu posso dizer que ser Minder no meu intercâmbio foi Famoso uma au pair. famoso au pair, né? Foi uma das mais incríveis experiências culturais que eu tive no intercâmbio. Eu cuidei de uma família, eu trabalhei com uma família, eles eram libaneses, tinham 2 menininhas. Sério? Quando eu cheguei, né, quando eu comecei a trabalhar com eles, a neném tinha 8 meses e a maiorzinha tinha 4 anos. E eles são libaneses, né? Sim. Moram na Irlanda. A pequenininha nasceu na Irlanda, então ela é irlandesa. A maiorzinha nasceu na Libânia. E era incrível, assim, porque elas são alfabetizadas em inglês, né? Obviamente, porque estão na Irlanda. Mas a família fala árabe, então eles ensinam árabe para as crianças. E a maiorzinha estava numa escola francesa, porque os pais são também alfabetizados em francês. Então, a minha pequena falava inglês, francês e árabe. Gente, ficava chocada. Mas, assim, foi uma experiência incrível. E a gente sofrendo com o verbo to be na escola. Exato. Mas, assim, foi uma experiência incrível porque eu fiz parte de uma família libanesa que tem uma cultura é uma cultura árabe, que é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. Então, e antes, né, de viver tudo isso, eu tinha uma imagem da cultura árabe, das pessoas que fazem parte dessa cultura, ou das pessoas que são, por exemplo, do Islã, né, islamitas. Islâmicas. E quando eu comecei a fazer parte da família, eu percebi que tem tantas coisas parecidas com o Brasil. E a família era muito acolhedora. Eles me fizeram, de fato, sentir parte da família. Então, quando eu saí, assim, eu chorei, a mãe chorou, as crianças choraram. A gente vivia momentos, eu passei Natal com eles. Porque ela, a mãe, né, ela era islamita, mas o pai era católico, cristão. Então, eles respeitavam a religião um do outro. E eles participavam dessas questões, por exemplo, Natal, né? Que demais! Que para ela não faria sentido, mas para ele fazia. Então, para as crianças, eles faziam. E eu passei o almoço de Natal com eles, porque, para quem não sabe, na Irlanda não se comemora Natal no dia 24, e sim no almoço do dia 25. Então, eu passei esse momento com eles. Aniversário, eu estava sempre lá. A gente se tornou amigas de falar da vida. E de comentar, sabe, a diferença de casamento, de tratamento, de família, da cultura árabe para trocando experiências de culturas, absurdas, né? E aí, às vezes eles colocavam, por exemplo, samba, ensina as meninas a sambar, e a gente fazia isso junto. Ou seja, respeitavam também a sua cultura. Muito, e perguntavam várias coisas. Eles são loucos pelo Brasil. Eles falam que, assim, um dos grandes sonhos é vir pro Brasil. Cara, assim, não é por nada não, mas quem não é louco pelo Brasil? Exato, todo mundo. A gente vai pra fora, se você fala que é Brasil, a pessoa já fica animada. Tipo, meu Deus, jura, não sei o quê. Exato. Mas foi uma experiência incrível saber que, mesmo com uma diferença tão grande cultural, nós nos tornamos família. Como se nós tivéssemos a mesma raiz. Porque, no fundo, a gente tem, né? Somos todos filhos de um único pai. Então, foi muito legal, assim, aprender, respeitar e conhecer muito de outra cultura e conseguir passar também um pouco da nossa cultura brasileira para eles. Sim. As crianças se apegaram absurdamente a mim e eu me apeguei absurdamente às crianças. Eu também fui ao pé. Eu chorei horrores. É muito doido. Na transição do meu antigo trabalho para a criação da Blue, nessa transição eu fui ao pé. Cara, e aí quando a Blue começou a dar muito certo, o Bruno falou, Luana, você precisa pra ontem sair. Porque a gente precisa dar conta da Blue, não sei o quê. Mas eu não posso ficar só mais um pouquinho. Cara, eu chorei. Pra pedir pra sair, eu chorei, tipo, horrores, assim. E depois disso, a menorzinha, ela com a Iva,
que é Eva, né, em português. Ela continuou me mandando mensagem, porque a gente tava assistindo um seriado juntos. Ela tinha 5 anos. E ela me mandava mensagem, você assistiu o seriado? Você assistiu o episódio? Eu fiquei tipo, ai, gente, que coisa Eu fofa. lembro que depois que eu saí de lá, né, que eu me despedi e tudo mais, que eu saí. Porque assim, eu parei de trabalhar com elas, fiquei só na Blue, mas final de semana às vezes eu ia só pra passar um tempo com elas. E elas me ligavam. E quando eu saí de fato da Irlanda e fui pra Malta, às vezes elas me ligavam, ou a mãe me mandava áudio e falava assim: Sá, a Ayla, que é a menorzinha, tá te chamando, ela não para de te chamar. Então, assim, é absurdo. Eram duas. Mas um outro ponto também de ser Minder, que assim, foi um ponto crucial no meu intercâmbio, foi o quanto a gente pratica inglês com criança. Acho que é uma das melhores formas de você... Aí vai me corrigir toda hora. Desenvolver o seu inglês. Porque eles corrigem, eles têm paciência, eles gostam de conversar. Principalmente as maiorzinhas, a minha tinha 4, a sua tinha 5. Sim. Então elas falam muito. Nossa! E aí você aprende horrores com as crianças. Acho que se o meu inglês evoluiu tanto durante o meu intercâmbio... Foi assim, por conta desse... 70% foi por conta da experiência Não, de Minder. E a Iva, ela primeiro dava risada. E aí ela, não é desse jeito, é assim. Exato. Aí ela falava devagarzinho. Pra você aprender. A língua vem aqui. Tipo uma professora particular, assim, era incrível. Muito bom. Bom, e aí no meio disso você falou, quando eu fui pra Malta. Eu sei, obviamente, que o seu intercâmbio em Dublin foi o primeiro, mas você também teve outras experiências de intercâmbio. Tive outras experiências. Quais países? Me conte resumidamente um pouquinho sobre essas outras experiências. Perfeito. No final dos meus primeiros 8 meses de Irlanda, tivemos aí uma oportunidade de ir para Manchester, através da Blue, inclusive, e fiz uma semana de intercâmbio em Manchester, que foi, assim, surreal também. Foi uma experiência bem diferente da Irlanda, porque é fato, todo mundo sabe que na Irlanda tem muitos brasileiros, isso é normal, Sim. é natural, tem muitos pontos positivos sobre isso e alguns negativos também. E quando eu fui para Manchester, eu fiquei uma semana estudando na nossa escola parceira e na acomodação estudantil, e eu não conheci um brasileiro. Assim, literalmente foi uma semana sem falar português, só no celular que eu falava português. Então, foi absurda a imersão que eu tive ali no intercâmbio de Manchester. E eu conheci várias pessoas. Tem uma foto que no local, né, da acomodação tem um cinema. E a gente juntou vários alunos e foi pro cinema assistir um filme. E aí a gente tirou uma foto e, assim, acho que tinha umas 15 pessoas, cada um de um país diferente. Ai, que demais. Foi muito legal. Conheci pessoas, assim, de Madagascar. Tipo, gente, eu nem sabia que pessoas moravam em Madagascar. Sabe, assim? Eu também não. Exato. Então, foi muito legal. O Maurícios, que é o ratinho de eles bugalhado. É só ele que eu achei que morava em Madagascar. Então, assim, foi muito legal essa experiência pela imersão que eu tive. Conheci os mercados de Natal da Inglaterra, que são surreais. Então, foi uma imersão muito legal. Aí, passei uma semana e quando terminou os meus 2 anos de Irlanda, fomos para Malta. Passamos 3 meses em Malta. Foi também uma experiência incrível. Que, por sinal, no canal da Blue Intercâmbios, você encontra... Tá tudo coberto. Todos os vídeos da Sarinha mostrando a experiência dela em Malta, que foi incrível. Tanto passeios turísticos, curiosidades sobre o supermercado, mostrando a escola, a experiência dela, enfim. Corra lá no canal do YouTube que tem tudo gravado pra vocês. Tudo. E aí foi uma nova experiência também, diferente das outras duas, porque Malta é um país, tá ali que pra quem não sabe, tá no sul da Itália, no finalzinho da bota tem lá, você tem que aumentar bastante o mapa pra você ver. É uma ilhazinha. Você gosta de ilhas, né, Sara? Eu adoro ilhas. Um feijãozinho, assim, o país inteiro tem 316 quilômetros quadrados, então é bem pequenininho, você atravessa o país em 45 minutos de carro. Mais rápido que a Irlanda. Conseguiu superar a Irlanda no tamanho de tão pequena que é. Exato. Mas que, assim, cada esquina que você entra é uma paisagem diferente. É lindo. Você quer parar o tempo todo pra tirar foto, você quer ver tudo, você quer fazer tudo. Tem, assim, paisagens incríveis, até porque a gente tá falando de um lugar que tá ali no coração do Mediterrâneo. Sim. E aí tem a questão do clima, né? Fica literalmente entre a Itália e a África, Exato. né? Então... e tem a questão do clima, porque Irlanda e Inglaterra, a gente sabe que já é um clima, assim, né, mais nórdico, frio. mais... Exato. E aí, Malta tá no Mediterrâneo, então tem um clima muito mais gostoso, assim... Mais parecido com o nosso. Mais parecido com o nosso. Então, pra quem não se vê no frio desses países mais do norte, faz total sentido. Foi uma experiência incrível também. Não, e a gente troca muito figurinha, porque eu fiz 2 meses de Malta, né? Só que aí eu fui intercâmbio em família, que por sinal também tá tudo registrado no canal do YouTube da Blue. O Romeu tinha 9 meses, o Romeu era um bebezão. Ele começou a andar praticamente em Malta. E fomos eu, o Bruno e o Romeu. Então tem tantas experiências da Sarinha no canal do YouTube, quanto as nossas experiências também. E viajando em família e fazendo esse intercâmbio de 2 meses. E realmente, assim...
Eu falo que são intercâmbios completamente diferentes, experiências completamente diferentes. Culturas completamente diferentes, comidas, estrutura da cidade. Malta, ela tem um quê, assim, mais puxado pro mais amarelado. Então, assim, não é uma estrutura... Ocre, né? Tipo... O país tem uma cor só. É tudo amarelinho. Então, é uma estrutura completamente diferente já da estrutura britânica, irlandesa. Então, são extremos, eu sinto, assim, Exato, sabe? São extremos. E tem um quê meio árabe. Não sei se você sentiu. Tem, total. Mas é porque teve uma fase colônia histórica árabe lá. Então, assim, Malta, eu digo, eu acho que foi um lugar, assim, mais mixado que eu conheci. Eu também. Porque tem influência árabe, britânica, porque italiana, tudo, assim. É uma mistura. E aí, essa mistura, ela impacta na cozinha local. Então, a cozinha maltesa, ela tem todas essas influências. Sim, na arquitetura, na cultura, na língua. O próprio maltês... O accent deles também é diferente. O accent é diferente. E o próprio maltês é uma língua que ela é uma mistura de italiano com árabe. Sim. Ou seja, você não entende uma única palavra. Tipo, é uma mistura muito forte, né? Muito forte, exato. E o próprio accent deles é um pouco diferente na hora de falar. É bem diferente também, da Irlanda. Como que é accent em português? Eu esqueci. Eu sempre falo accent. Sotaque. O sotaque, isso. E aí, vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui. Ah, essa pergunta é muito boa. E aí a gente vai falar um pouquinho. Gustavo, a gente tem quanto tempo? Ah, então tá, beleza. Olha só. A gente fala pouco, eu e a Sara. Mas enfim, uma pergunta que eu acho muito legal e a gente tá até preparando um podcast futuramente pra vocês. Então, se vocês têm interesse de um podcast específico disso, comentem aqui embaixo, caso você esteja assistindo no canal do YouTube. E caso você esteja ouvindo pelo podcast, corre lá no Instagram da Blue ou do Conexão Blue e comente se você quer muito esse podcast. Como foi pra você fazer 3 intercâmbios, viajar 16, 17 países? 16. Sozinha como mulher. Surpreendente. Eu acho que essa é a palavra que mais descreve a minha experiência sendo brasileira e tendo experiência de intercâmbio de viajar na Europa sozinha. Por que surpreendente? Porque no Brasil, infelizmente, né, a gente não tem segurança. Segurança pública, segurança principalmente como mulher, na rua, sozinha, à noite, ou qualquer hora do dia. E na Europa, eu me sentia extremamente segura. Em Dublin, em Malta, em Manchester, em todos os países que eu visitei sozinha. Inclusive em Dubai, por exemplo, que é um país árabe também, que eu viajei sozinha. Que o machismo é muito mais pesado, né? Exato, por conta da cultura deles. A cultura muito mais. Mas ainda assim, eu me senti extremamente segura, sendo mulher. Um ponto, assim, que quando eu voltei pro Brasil, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que me acostumar com isso de novo. É que nós sabemos que às vezes, né? É claro que eu não vou generalizar, porque não é sempre, Nem não tem são como. todas as pessoas, não tem como. Mas muitas vezes, e as meninas sabem, nós sabemos que às vezes você passa na rua, e claro que não é só mulher, homem também. Mas a gente passa na rua, às vezes a gente se sente um pedaço de carne. Sim. Porque você passa e, sei lá, se tem 3, 4 junto, mexe. Assim, te segue com os olhos, entendeu? E já na Irlanda, na Europa em si, você se sente a mulher invisível. Porque ninguém te olha. Você podia sair, eu saía às vezes de pijama, de chinelo. Não, super comum sair de pijama à noite pra comprar alguma coisa. Normal. E assim, ninguém te olha. Às vezes passa um europeu lindo, você fala, nossa, até queria que ele me olhasse, mas eles não olham. É até mais difícil de paquerar. Exato. Eles são muito respeitosos. Sim. Então, assim, você se sente muito livre, muito segura de sair com o celular na mão. Eu fazia vários vídeos nos intercâmbios e eu nunca tive medo de ser assaltada. Às vezes eu colocava o celular lá no tripé e ia tirar foto, ou deixava no tripé e ia fazer um outro vídeo. Sim. E aí o celular ficava lá. Então, assim, eu me sentia muito segura. Então, esse pra mim foi um choque. E também um dos pontos que me fez pensar 75 vezes de decidir de voltar pro Brasil ou não. Porque eu acho que essa era a principal questão. Assim, além, né, de você ter uma qualidade de vida muito maior, Claro. Um poder de compra muito maior. Poder aquisitivo. A parte da segurança. Sim, segurança. Surreal. Eu, assim, morei 7 anos praticamente em Dublin. E eu posso contar, literalmente em uma mão, que mexeram comigo na rua simplesmente uma vez. E não foi europeus. Passou um carro de árabes. E geralmente aí indiano. E aí eles passaram de carro e deram um grito tipo... E acabou.
De 6 para 7 anos, essa foi a única experiência, eu andando sozinha na rua, que aconteceu. Ponto. Então, é muito chocante. É muito chocante, exato. É muito chocante. É muito chocante. É muito chocante. Pra mim, assim, a minha experiência, quando eu fui pra Malta, que eu fiz intercâmbio em família, eu morava já no Brasil, tinha o Romeu. Quando eu fui pra Malta, eu até contei isso pra você já. Uhum. Quando eu fui pra Malta, eu tive a experiência de estar com o meu filho num lugar com uma segurança maior, foi onde eu tive o impacto de não querer mais morar em São Paulo. Uhum. Que aí, quando eu voltei com o Romeu nos braços, de Malta pra São Paulo, foi quando eu senti aquele medo de, tipo, eu não quero isso pra mim, eu quero voltar pra um lugar mais seguro. E foi quando a gente decidiu vir pro interior, porque realmente é impactante você estar num lugar mais seguro e estar num lugar que você não se sente tão seguro assim, não só como mulher, mas como brasileira como pessoa, em si. Como cidadão mesmo, né? Exato. Então é muito chocante. Às vezes eu saía, o pessoal me zoou muito sobre isso, mas é verdade, às vezes eu saía 2, 3 da manhã pra ir tomar sorvete. E eu ia tranquilamente, feliz da vida, sem medo nenhum. Então, e também de falar com outras pessoas. Porque aqui, a gente já tem um perfil mais de, se você tá andando na rua, às vezes mexendo no seu celular, e alguém te para falar com você, às vezes dá uma assustada. Você guarda o celular, você fica meio, o que tá acontecendo? Sim. Será que é alguma coisa? Não dá pra generalizar. Lá, não dá pra generalizar. Nunca, jamais. Mas acontece muitas vezes, infelizmente. E lá é comum você fazer, principalmente viajando sozinha, e saibam disso, a gente faz muitas amizades viajando sozinhas. Então, assim, eu fiz amizades viajando com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que eu falo até hoje. Que eu só vi uma vez, e que provavelmente, talvez, eu nunca mais vou ver, mas que troca o WhatsApp, fala no WhatsApp, fala no Instagram. Em Budapeste, eu conheci um sírio, mas que ele morava na Alemanha, ele era engenheiro civil na Alemanha, conseguiu o visto, saiu da Síria fugido por conta da guerra, não queria, e aí ele foi, não deportado, né, mas ele não podia mais entrar porque ele não quis ficar no exército, e ele estava morando na Alemanha, a gente se conheceu em Budapeste, a gente passou o dia inteiro juntos, porque eu tava tirando foto sozinha, ele tirando foto sozinha, ele veio pedir uma foto, eu pedi uma pra ele, a gente começou a conversar, viramos amigos, passamos o dia inteiro juntos em Budapeste. Quando que a gente faz isso no Brasil? Nunca, jamais. Então, assim, e é isso, eu senti a segurança, eu entreguei meu celular pra ele, tira uma foto minha, e a gente continuou conversando, passou o dia Até porque inteiro você junto. sente, né? Se a pessoa vale a pena ou não, energia, pô, Exato. tá com cara de ser legal, tá com cara de ser suspeito. Também tem isso, claro, a gente tem que ser. Obviamente, né? não é Europa, tipo assim, tô na Europa, confio em qualquer pessoa. Não, alguma. pelo amor de Deus. Existem pessoas ruins mas e boas né? Eu em acho todos que o lugares. brasileiro, nós temos uma anteninha, que ela tá sempre Sim, ligada. tá Então a gente tem um sempre. sexto sentido. Tem um filtro maior. E aí, uma coisa que eu queria saber. De todos esses países que você viajou, de tudo que você passou, todos esses anos de intercâmbio, querendo ou não, você fez um intercâmbio na pandemia, o que é uma loucura. Qual foi o seu maior aprendizado de todas essas experiências? Assim, o que você realmente carregou pra você, resumidamente? Eu acho que a maior experiência de todas foi que a vida é muito curta. E aí eu trago isso como... eu aprendi durante o intercâmbio a viver a vida de uma forma muito intensa. E de não ter medo. De surgir uma nova oportunidade, ou um novo desafio, ou uma nova aventura, se joga, Sara. Porque, às vezes, na nossa vida, a gente se prende a regras, ou a fórmulas, ou a padrões, ou a gente segue uma linha de raciocínio, Script, né? ou um script, de às vezes que não é nosso. Exato. Que a sociedade nos impõe, ou que os pais, ou que os avós, os amigos, não, você tem que ser assim, assim, assado, sucesso é isso, isso, aquilo. E não é. Sucesso para cada pessoa é uma coisa diferente. Até porque cada um tem uma experiência diferente de vida. Exato. Né? E um sonho diferente. Então, eu acho que o maior aprendizado foi isso. Foi se jogar, sem ter medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque é assim que a gente vive momentos incríveis. E viver tudo com a maior intensidade possível. Porque também não adianta você estar ali e estar com a sua cabeça em outras coisas. Sim. Então, é viver aquele momento, claro que sem deixar de pensar no futuro, mas viver o hoje. Porque a gente nunca sabe se o amanhã vai existir. Sim. E... qual o maior conselho que você daria para as pessoas que querem fazer intercâmbio, mas estão com medo, estão com receio? Nós duas fomos sozinhas, né? A gente tem essa conexão, que eu fui com 21 anos sozinha, sem conhecer ninguém, e você foi com 24, 23 também, sem conhecer ninguém. Qual o maior conselho que você dá para a pessoa que está ali pensando em ir e ainda não decidiu? Nesse momento da gente ter a vontade e ainda não ter a coragem,
E eu fazia isso, por exemplo, quando eu queria viajar para algum país diferente que eu não tinha muito conhecimento, eu sempre buscava muita informação e buscava um suporte que me desse segurança. Então, para a pessoa que sonha em fazer intercâmbio, é justamente isso. E aí não é puxando sardinha, mas é buscar uma agência que vai te dar essa segurança, Sim. que vai te dar todas as informações necessárias, em absolutamente tudo. E é pergunta tudo mesmo, não tenham vergonha. Às vezes, perguntas bobas, não existe pergunta boba. É perguntar absolutamente tudo para você entender se aquela pessoa ali realmente tem a informação que você precisa e consegue te passar com segurança. Então, é buscar informações, buscar suporte e também se conhecer no sentido de, é isso realmente que eu quero? Porque se for, dessa forma eu vou encontrar minha segurança e aí eu vou tirar isso do papel. A gente fala muito isso no escritório, né? Que melhor do que sonhar é viver. Então, mais do que a gente ficar só imaginando como seria se pudesse, é começar de degrau em degrau e buscando informações e segurança para que uma hora você fale, putz, realmente... eu já percebi que eu vou ter eles aqui do meu lado então eu vou. E é isso. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo. O medo é um sentimento primário. Todos nós temos medo. Exato. O medo, você tem que trazer ele como uma forma de você se proteger. Exato. E não como uma forma de te paralisar. E ele literalmente é uma proteção. Eu falo que o medo, ele é o nosso instinto de estou na minha zona de conforto e não quero sair daqui. Exato. Então, é natural que o nosso subconsciente fale... É mais fácil pro cérebro. Exato. É uma forma de te falar, olha, não, assim, eu não tô acostumado com isso. Então é melhor não ir. Então é melhor não ir. Mas, se você deixar o medo de lado, às vezes você vai viver uma experiência surreal que você não viveria se tivesse dado ouvido a ele. Exato. E é aquilo, né? O medo é um sentimento primário, porém, não permita que ele deixe você de fazer as coisas. Que ele te paralise. Exatamente. Utilize isso a seu favor. Pô, se eu tô com medo, vou pesquisar mais. Exato. Se eu tô com medo, eu vou buscar pessoas que possam me ajudar. Eu vou buscar feedbacks, vou perguntar pra aquele que já fez, como que foi pra ele, o que ele fez pra conseguir. Exatamente. E é isso, já deu mais de 1 hora, foi muito rápido. Você não achou muito rápido? Gente, eu amei. Muito bom, Lu. Olha, a gente vai trazer a Sara mais vezes, porque agora ela está em Marília que Brilha. Então ela vai estar aqui mais vezes. A gente pode até fazer um podcast só com dúvidas de vocês. Então fiquem espertos aí, que mais pra frente a gente pode abrir algum box de pergunta pra vocês fazerem esse podcast. Eu vou trazer as dúvidas de vocês. Mas enfim... Muito obrigada, Sarinha, por ter topado compartilhar a sua história, que é incrível, é emocionante e é muito, muito, muito inspiradora. Eu mesma, que tenho um tempo aí de intercâmbio muito maior que o seu, me inspiro em muitas das suas histórias. Uma delas, por exemplo, é não ter viajado sozinha, acredita? O Bruno, eu já era casada com o Bruno e o Bruno sempre me incentivou, vai viajar sozinha. Porque por muitas vezes a gente estava na Blue e seria super interessante pra Blue eu fazer vídeos em outros países mostrando. E eu tinha medo. Olha só. Eu sou o grande exemplo de ter permitido que o medo não fizesse eu vivenciar muitas experiências que eu poderia ter vivenciado. Olha só. Então, assim, temos aqui 2 exemplos, né? De pessoas completamente diferentes e que aprenderam coisas diferentes. E se alguém me pergunta um arrependimento, com certeza é esse. Porque todas as pessoas que eu conheço na minha vida que falam que viajar sozinha é uma das experiências mais incríveis. Hoje eu olho pra... E é incrível, né? Porque eu fui viajar sozinha. Eu fui fazer um intercâmbio sozinha. Então, assim, foi algo muito besta que eu permiti que o meu cérebro falasse, é melhor não. E eu não fui. Então, assim, até onde que realmente vale a pena você fazer com que o medo te prenda, né? Então fica aí esse como que eu posso dizer? Esse ponto de reflexão. Esse insight. Eu sei, uma das coisas que eu coloquei muito na minha cabeça durante o intercâmbio foi, eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que das coisas que eu deixei de fazer. Exato. Então hoje é isso. Se eu penso 2 vezes, eu vou. Se não deu certo, não deu, tá tudo bem. E Dona Lidu que cuide do coração dela. Dona Lidu é a mãe da Sarinha, coitada. Quando ela acha que vai ter a filha de volta, Sarinha bota as rodinhas no pé e vai. Meu pai dessa vez falou pra mim, você, pelo amor de Deus, vê se para pelo menos 1 ano agora. Pra gente poder se acostumar. Mas é isso, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter topado, por ter vindo trazer as suas experiências. Quero mais da Sara aqui, porque, gente, 17 países é muita história. A gente vai ter que trazer mais ela aqui, porque só nesse podcast eu já descobri um monte de coisa que eu quero fazer e que eu nem sabia que existia.
Tô chocada. E é isso. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês também tenham se divertido com a gente, com as histórias da Sara, que vocês possam se inspirar em ter coragem de tomar essa decisão, de realmente não permitir que o medo te paralise e que você acabe deixando, às vezes, de, né, acabar podendo planejar o seu sonho, conquistar o seu sonho por conta de medo, por conta de resquício, permitir que o e se realmente te paralisasse. Então é isso. Não se esqueça de curtir, de comentar, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, eu vou deixar o Instagram da Sara aqui embaixo. E na descrição do Spotify também vou estar deixando as redes sociais da Sarinha para você poder seguir e ir lá assistir todos os destaques dela de viagens que eu, por exemplo, vou desligar aqui e já vou assistir porque eu fiquei curiosíssima. E é isso, muito obrigada por vocês assistirem até aqui, ter nos escutado até aqui e a gente se vê no próximo podcast. Um beijo. Tchau!